Olá, queridos, queridas, é sempre uma satisfação, uma imensa alegria estar com vocês. Vamos começar mais uma aula especialíssima, até porque nós estamos estudando procedimentos especiais aplicáveis à sua prática civil. E nessa aula, nós vamos tratar das chamadas possessórias. Procedimento especial que tem por objetivo a tutela da posse. Tenha muita atenção, tenha muito cuidado. Quando a gente se refere à tutela da posse, não faça confusão com tutelas que estão relacionadas à propriedade. Dentro da dinâmica da tutela da posse, lembre-te que as questões relacionadas à propriedade, elas serão objeto de discussão através de uma vasta gama de petitórias. Assim, possessórias são procedimentos especiais que servem à tutela da posse. Tanto à posse de bens móveis, quanto à posse de imóveis. Observando-se, possessória como gênero, fácil será identificar a existência de 3 ações possessórias. A gente, inclusive, vai mapear, caso você queira me acompanhar anotando, quais seriam estas ações possessórias. Vê só. Dentre as ações possessórias, então vamos colocar aqui possessórias. Nós identificaremos, primeiro, interdito proibitório. Quando é que a gente vai utilizar o interdito proibitório, professora? Diante da ameaça. O cliente te procura e sinaliza a existência de uma ameaça. Verbalizações, comentários, mensagens que assinalam que haverá alguma questão relacionada à posse. Diante desta situação, especialmente com a Constituição de 88, em que a gente busca, de fato, proteger, preservar as questões relacionadas à tutela, que é a tutela preventiva ou inibitória, como você queira chamar, a gente tem de presente, eu acho um presente, a possibilidade de nos utilizarmos do interdito proibitório, que está devidamente disposto no nosso CPC em 2 artigos. 567 e 568, indicando-se que, no 567, o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado, é claro que compete-nos a tarefa de produzirmos essa prova, tá? De que se ateste esse justo receio de ser molestado em relação à posse, poderá requerer ao juiz que se segure da turbação ou do esbulho iminente, mediante mandado proibitório que comine o réu a determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Acaso se insista e se possa viabilizar uma turbação ou esbulho, que se possa, de fato, aplicar as sanções correspondentes. Assim, o interdito proibitório, ele se utiliza em meio à ameaça. Artigo 567, 568, tutela preventiva. Inibitória. Segunda espécie de ação possessória é a manutenção de posse. A manutenção de posse, ela será utilizada quando nós estivermos diante de uma situação mais avançada. O que a gente vai entender como uma situação mais avançada? Já existe o que a gente chama de turbação. E perceba que se eu estou falando em turbação, já há ação, já há movimento. Então, se já há uma turbação, o sujeito já tem uma movimentação, a gente não vai se utilizar do interdito, a gente vai se utilizar da manutenção. Além disso, reintegração de posse. E a gente vai se valer da reintegração de posse quando já houver esbulho. Assim, possessórias
objetivam a tutela da posse, tanto de bens móveis quanto imóveis. Eu já quero te advertir sobre uma regra de ouro. Se você for propor uma possessória que tem por objetivo a tutela de um imóvel, as chamadas possessórias imobiliárias, há uma regra de competência específica para ela. O artigo 47, parágrafo 2º, vai nos assinalar que a competência para esta ação possessória imobiliária será do local onde o imóvel estiver situado. Detalhe, será do local onde o imóvel estiver situado. Hipótese em que nós estamos diante de uma competência territorial absoluta. Sim, é disso que, regra geral, as competências territoriais são relativas. Mas há exceções. E nós estamos aqui diante de uma exceção, então não comete esse equívoco na prática. Se nós estivermos em meio a uma possessória imobiliária, a ação será proposta no local onde o imóvel estiver situado. Hipótese de competência absoluta, 47, parágrafo 2º do CPC. Então, não inventa. Propõe a ação no local onde o imóvel estiver situado. Uma coisa que eu preciso lhes lembrar aqui, que é de fundamental importância, é que para essas possessórias aplica-se um princípio. Na situação em que você estiver num contexto de limite, você pode se valer da dinâmica da fungibilidade, que é filha da instrumentalidade, que é da família da primazia do julgamento de mérito. O artigo 554, quando inclusive inaugura as disposições relacionadas às possessórias, que tem rito especial para a chamada posse nova, isso também é importante de se desenhar, porque, veja, quando eu falo em posse, eu tenho diversas classificações à luz do direito civil. Aqui, para a nossa prática, nesse contexto, é muito importante identificarmos quando é que a posse é velha e quando é que a posse é nova, tá? A posse é velha quando ela é exercida há mais de 1 ano e dia. E a posse é nova quando ela é exercida há menos de 1 ano e 1 dia, tá? Posse velha, mais de 1 ano e dia. Posse nova, menos de 1 ano e dia. O que acontece aqui nesse cenário? É que se nós estivermos diante de uma posse velha, nós vamos utilizar possessória, mas o procedimento, o rito será o comum. Gente, guarda isso num cantinho secreto do teu conhecimento, para também não errar. Posse velha segue a lógica do chamado procedimento comum. Se nós estivermos diante de uma posse nova, ou seja, aquela que é exercida há menos de 1 ano e dia, o procedimento possessório será especial e a gente vai poder se utilizar da liminar, que é uma das grandes peculiaridades do procedimento especial possessório. Ademais, eu quero lembrá-los que o autor pode acumular pedidos na sua possessória, essa é uma dúvida prática muito recorrente. E o CPC vai alertar no 555 que o autor pode acumular a proteção possessória a perdas e danos, por exemplo, a incidência de penalidades acaso haja insistência numa turbação, assim também no esbulho, indenização em razão de perdas decorrentes de frutos, rendimentos e assim sucessivamente. Sem mais, vamos começar o passo a passo da nossa possessória. Lembrando que nós estamos diante de ações que visam sanar de forma preventiva ou repressiva a perturbação ou a perda da posse de um determinado bem, seja ele móvel ou imóvel. Aqui, destaquemos que as possessórias estão dispostas nos artigos, se vocês quiserem anotar, 554 e seguintes do CPC, e que o primeiro passo para a confecção da sua peça será o endereçamento. Endereçamento ao juízo competente, lembrando que para possessória imobiliária, a ação será proposta
no local onde estiver situado o imóvel. Em relação ao endereçamento propriamente dito, você vai trazer o excelentíssimo, senhor juiz da vara civil da comarca de, ou, se preferir, ao juízo de direito. E as duas opções vão bem, estão corretas. Endereçada a sua peça, checadas as disposições sobre competência, vamos qualificar as partes. E o segundo passo aqui é lhes lembrar em relação à qualificação. A possessória, ela pode ser uma possessória individual e ela pode ser uma possessória coletiva. Para as possessórias coletivas, também chamadas jurisprudencialmente de multitudinárias, ou seja, muita gente envolvida, o STJ define a possibilidade de uma qualificação reduzida, tá? Por que define essa possibilidade? Porque turma é muito difícil, às vezes, você individualizar um grupo de MST. Existem julgados que permitiram que a citação fosse realizada utilizando-se o pseudônimo, imagine, o pseudônimo do líder do grupo. Assim, nós precisamos qualificar as partes, tem essa atenção a uma relativização de qualificação completa para que não haja óbice de garantia de acesso à justiça. Se não, no mais, tendo os dados, fulano de tal, a gente põe sempre nacionalidade, né, porque se tornou comum na prática, estado civil, profissão. A gente vai destacar o número de inscrição do CPF, assim também e-mail, residente domiciliado na, aquele que vem através do seu advogado, traz as suas referências também nos termos do 287, de que você está inscrito na OAB, de que você está inscrita na OAB, assim também as disposições relacionadas, não é? A fundamentação legal com base com fulcro, quase não sai. No 554 tem umas palavras que travam a língua, né? Do CPC, propor a presente ação de reintegração, manutenção ou de interdito proibitório em face, em detrimento de Beltrano. Professor, e se eu for usar a liminar, eu já posso trazer a referência a liminar? Pode, sem nenhum prejuízo. Para destacar as disposições, então, do polo passivo, que dá por finalizada o tópico da qualificação e seguir para uma possível gratuidade, quando for o caso. Para a gratuidade, a gente vai utilizar as referências de tudo que eu já lhe trouxe de cabedal de conhecimento até aqui e, na sequência, né, então, checar gratuidade. Passo checar gratuidade e, na sequência, trabalhar os fatos. Tá, lembre aqui de ser organizado, de trazer introdução, desenvolvimento e conclusão, de sinalizar quem é o autor, se ele é proprietário e possuidor, onde é que está situado esse imóvel, qual foi o dia em que essa posse foi turbada e esbulhada, até para que a gente possa identificar se a posse é nova ou velha. Indique que, inclusive, em estado a cessar, por exemplo, a prática ou a correspondente devolução, o demandado acabou se negando, inviabilizando aquela disposição, para que então se possa requerer o que lhe seja de direito. Traga as informações, seja polido, seja claro, seja assertivo e, na sequência, capriche no tópico do direito. Conforme prescrições do 560 e seguintes, 1210 do Código Civil, adoro essa casadinha, tá? Do combo, do sistema do CPC, as referências correspondentes do Código Civil. E aí você vai trazer toda a disposição legal, traga uma jurisprudência e, por que não, eu tenho dito isso a vocês, uma referência doutrinária. Ali mesmo, você já traz um tópico referente a liminar, porque o 562, que você pode acoplar ao 300, assinala que, se for feita a prova, e anexe documentos. Vídeo, se for o caso, imagens, que às vezes eu ponho, você pode inserir no corpo da própria peça, para trazer algum insight do chamado visual law, né, que é a visualização. O cérebro da gente, ele fica atento a essas questões visuais, justifica todo o parâmetro de fundamentação da concessão da liminar e depois vamos aos pedidos. Só fazendo um checklist: fatos, fundamentos, com um tópico. Professora, você acha que eu abro um tópico aqui dentro para falar da liminar? Sem sombra de dúvidas.
E vamos aos pedidos. Tá? Nos pedidos, requeira que seja deferida a liminar, a qual depois deve ser confirmada por sentença. Pode, inclusive, requerer a incidência de multa, caso haja descumprimento. Se o juiz assim entender que se marque uma justificação prévia, que é para fins de convencimento dessa liminar, que seja, inclusive, combinada multa ao réu, nos termos do 555, parágrafo único, inciso 1º, em montante que o juiz pode fixar para a hipótese de esbulho ou nova turbação, citação do réu para oferecer defesa, não é verdade? Sob pena de revelia. Então, defesa sob pena de revelia. E, ao final, que o pedido seja julgado procedente. Com a confirmação dessa medida, condenação do réu ao pagamento de custas e honorários. Se houver conflito coletivo por essa posse, acrescente intimação do MP, tá? Conflito coletivo, intimação do MP. 178. Provas, sim, requer a produção de provas, anexe a documental suficiente ali para convencer o juiz da liminar. E, gente, para finalizar, nosso clássico e belo valor da causa. Nós sabemos que na possessória o valor da causa corresponde ao valor do bem perseguido. Então, qual é o valor desse bem? Traz a disposição do valor do bem, dá-se a causa o valor D e arremata, fecha com chave de ouro tua possessória que vai ficar linda. Nesses termos, pede deferimento, local e data, teus dados, leva protocolo, arruma bonitinho e seja muito próspero, muito próspera na tua atuação. Até a próxima aula!